Olá, eu sou Cintia Albino do canal Erga Omnes, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre sequestro. Meados de 90 e 2000 foi marcado por uma série de sequestros. Inclusive, famosos e familiares de famosos eram as vítimas mais almejadas pelos sequestradores. Mas você sabia que para fins de julgamento e cumprimento de pena, a finalidade do sequestro muda tudo? Então, para que a gente possa entender o que não é sequestro, primeiro vamos entender o que é o sequestro. Não tem como eu não trazer a lei aqui, é rapidinho, então vamos lá. O Código Penal é dividido em títulos, como se fossem como capítulos. E cada capítulo explica um segmento de crime, tá bom? Então, o sequestro está na parte dos crimes contra a liberdade individual, contra a liberdade pessoal, ou seja, ele é um crime que atinge a pessoa. Na letra da lei, sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então é importante entender que é uma pena e de 1 a 3 anos ela não é considerada uma pena alta. Então, sequestrar é você tirar a pessoa da liberdade que ela tem de ir e vir. Cárcere privado também é conhecido muito como os cativeiros que os sequestradores deixam as vítimas. Ou não precisa necessariamente ser um cativeiro, ser fora. Às vezes ele está preso na sua própria casa ou preso em algum local. Não necessariamente precisa existir um cativeiro para caracterizar esse crime. Então, se tratando de crime contra a liberdade pessoal, é importante saber que é retirada a liberdade de ir e vir de um indivíduo ilicitamente. Então, para ilustrar o sequestro, eu trouxe aqui um caso muito conhecido, que foi o sequestro do ônibus 174 na cidade do Rio de Janeiro. Eu escolhi ele porque foi um crime de grande notoriedade, então todo mundo lembra desse sequestro, todo mundo ficou sabendo, foi uma grande comoção nacional. E ele explica perfeitamente o que é um sequestro. Então, naquele dia 12 de junho, o Sandro entrou como passageiro dentro de um ônibus, mas ele anunciou o sequestro. Então, o ônibus continuou a sua rota normalmente, por ordem dele. E então, um dos passageiros conseguiu acionar a polícia. E a polícia parou o ônibus. Foi então que começou toda aquela tragédia, toda aquela comoção nacional, foi transmitido pela TV, todo mundo estava atento ali ao que estava acontecendo e ele estava mantendo aquelas vítimas ali. Algumas foram liberadas e outras permaneceram com ele dentro do ônibus. O caso também foi bem marcado pelo fato dele não saber escrever e pedir para que as vítimas escrevessem do lado de dentro para o ônibus recado para os policiais. Realmente ficou bem caracterizado que a intenção dele era apenas privar as vítimas da liberdade. Ele não roubou, ele não furtou, ele não levou nada de ninguém embora. Ele apenas quis deixar aquelas pessoas dentro do ônibus com ele. E os policiais sem entender o que ele estava querendo, porque na verdade ele demorou um pouco até pedir granadas para os policiais e obviamente foi negado, porque, né, como que vai entregar granada para um indivíduo que está dentro de um ônibus cheio de vítimas, né? Então, assim, ele não foi atendido. E ali ele permaneceu por horas, até que ele informou que ia matar todo mundo às 6 horas da tarde. Ele pediu para que escrevessem no ônibus, do lado de dentro, que ele iria matar todo mundo, que ele não tinha nada a perder. Ele só permaneceu ali, mantendo as vítimas com ele, e então foi soltando um refém, outro, até que depois de longas horas ele ficou apenas com uma refém, que é a que ele estava usando como escudo, que foi a Geisa. Então, quando ele foi descer do ônibus no fim já do sequestro, ele desceu e um policial tentou atingi-lo e atingiu de raspão o queixo da Geisa. E quando ele ouviu o barulho e ele estava usando ela como escudo, ele baleou ela. Então, isso foi um sequestro, certo? Ele privou as pessoas da sua liberdade, mas ele não almejava nenhum retorno financeiro, digamos assim, direto, né? Ele, a princípio, o que ele queria era só mesmo manter algumas pessoas de refém. Mas, conforme eu disse que o Código Penal, ele tem seus títulos, subtítulos, enfim. Agora a gente vai falar sobre um crime que está lá nos crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, diferente do crime contra a pessoa, ele tem como objetivo o patrimônio, tá? Então é aí que fica tudo diferente do sequestro.
Na maioria das vezes que ouvimos falar do crime de sequestro no jornal, na verdade estamos tratando de um outro crime, a extorsão mediante sequestro, que é um crime muito mais grave. A extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio e se origina da junção de dois crimes. A extorsão, utilizando-se da privação de liberdade como meio de alcançar aquele objetivo. A extorsão é um crime contra o patrimônio, que ele é caracterizado com um detalhe muito importante. Ele precisa do auxílio da vítima para se caracterizar. Então, a extorsão, a gente também pode lembrar daqueles outros crimes, como, por exemplo, o assalto no caixa eletrônico, que ele precisa da vítima para pôr a senha, essas coisas. Ele obriga a vítima a servi-lo de alguma forma para que ele consiga alcançar a finalidade do crime. Desse modo, a extorsão mediante sequestro é bastante confundido com o sequestro, porque existe sim, né, a privação da liberdade da pessoa, só que esse é apenas o meio que ele utiliza para conseguir obter o fim, que é a extorsão, que é o fim financeiro. Enquanto o sequestro tem a pena de 1 a 3 anos, a extorsão mediante sequestro tem a pena bem maior, que é a reclusão de 8 a 15 anos. Neste caso, então, temos o sequestro, que é um crime contra a pessoa, e temos um crime contra o patrimônio, que é a extorsão mediante sequestro. E isso faz toda a diferença no julgamento e na pena dele. E para ilustrar a extorsão mediante sequestro, eu trouxe aqui um caso também de muita notoriedade. Eu escolhi um caso que tivesse um final feliz, gente, porque olha, não é brincadeira. Esse assunto é bastante complicado, né? E para que a gente possa mesmo entender sobre o Instituto, eu achei melhor trazer um caso que teve um final feliz, aí que correu tudo bem, né? Mas pelo menos já dá para ilustrar de uma forma bem mais interessante. Eu trouxe o caso do sequestro da Patrícia Bravanel. Então, no dia 22 de agosto de 2001, a atual apresentadora do SBT, filha número 4 de Silvio Santos, foi sequestrada na porta de sua casa no Morumbi, em São Paulo. Ela ficou em cativeiro por 7 dias e após o pagamento do resgate de R$500 mil, ela foi libertada. Porém, na manhã do dia 30, então vamos aí para a linha do tempo, dia 22 ela foi sequestrada, 7 dias depois ela foi libertada e em menos de 2 dias o sequestrador novamente entra na casa de Silvio Santos, fazendo de refém dessa vez toda a família, mas ele libera todo mundo e fica só com o Silvio Santos lá dentro. O sequestro durou 7 horas até que ele se entregasse. Então vejam que foi 2 sequestros. Mas eu vou falar do primeiro, que é o que mais se encaixa aí na extorsão em si. Então, a Patrícia ela foi raptada, foi sequestrada, foi levada no seu próprio carro para um cativeiro, permaneceu nesse cativeiro por 7 dias e fez uma negociação com a família, que pagou o resgate no valor de R$500 mil. O que o sequestrador fez nesse caso foi pegar uma das filhas do Silvio Santos, que é um cara que tem muita grana, e pedir um resgate. Qual a diferença desse crime do outro? Aqui na extorsão mediante sequestro, ele usou o sequestro apenas como meio para alcançar a extorsão, que é o que ele queria, que é o dinheiro da família. E por que o Silvio Santos? É porque ele tem condições para pagar um resgate alto. E é isso que caracteriza, então, a extorsão mediante sequestro. É importante saber que no sequestro, se resulta morte, o sequestrador responde por sequestro e também por homicídio. Já na extorsão mediante sequestro, o resultado morte é uma agravante da pena. Ele está descrito no próprio artigo, o parágrafo 3º diz: se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Então aí ele já tem uma agravante dentro do próprio artigo. A liberdade, o famoso direito de ir e vir constitucional, ele é conhecido por todos e, gente, é constitucional, né? E quando alguém falar que alguma coisa é constitucional, se liga, porque o direito constitucional, ele é praticamente inviolável. Inclusive, se alguém é sequestrado para fins libidinosos, não se enquadra na finalidade financeira. Então, sequestro. Só é extorsão mediante sequestro se vai atingir o patrimônio da vítima. Claro, dentro do sequestro, existem 1000 coisas que podem acontecer. A vítima pode ter sido sequestrada para um fim e acaba sendo usada para outro. Alguns sequestradores abusam da vítima.
outros não. Isso é um outro assunto, um papo para o outro dia. Hoje o que eu quero que fique bem claro é a diferença entre o sequestro e a extorsão mediante sequestro. Que muitas vezes a mídia noticia uma extorsão mediante sequestro como sequestro. Mas isso é porque acaba entrando numa parte bastante técnica e acaba sendo mais fácil para a população entender o ato do criminoso como sequestro, que daí todo mundo acaba compreendendo dessa forma. Mas você que viu esse vídeo já vai entender a diferença. E você, inclusive, vai saber. Assim como também muita gente confunde o roubo com furto, roubo com latrocínio. É muito comum, mas são pequenos detalhes que não fazem tanta diferença para a população em geral, mas que faz toda a diferença na aplicação de pena, no cumprimento de pena, às vezes até na aplicação de fiança. Então, tudo isso é especificado detalhadamente na legislação. Então é isso, se vocês gostaram, deixem seu feedback aqui pra gente. Se tem alguma sugestão de vídeo, algo que vocês queiram que eu conte, manda aqui pra gente. Não se esqueça de ajudar o coleguinha, é muito difícil fazer vídeo. Hoje eu valorizo quem faz. Então, peço desculpas desde já pelos meus erros, mas aos poucos nós vamos melhorando, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo e até o próximo.